Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Título trimestral: Gente que deu glória a Deus. Lição número 6. Deus é soberano. Mordecai é responsável. Nós também. E daí? Esther, capítulo 4, versículo 1 a 17. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e qual era o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito, que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Atá, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença: a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha.
Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Introdução. Surgem muitas dúvidas quando pensamos a respeito da relação entre a soberania de Deus e nossa responsabilidade. Com certeza, tentar harmonizar essas doutrinas na teoria exigirá de cada um de nós esforço em leitura, meditação e oração. Passado esse ponto de assentir teoricamente essas verdades, com certeza elas serão e devem ser levadas à nossa prática cristã, como a soberania de Deus e a minha responsabilidade se harmonizam nos eventos que me cercam. Será que é mais difícil refletir sobre isso ou agir de acordo nas mais diversas áreas da vida? Hoje estudaremos um episódio que revela como Deus é glorificado quando compreendemos sua soberania e agimos de acordo com a sua palavra. Tópico 1. Restauração da confiança. Houve momentos em que o povo de Deus sofreu perseguições e ameaças que fizeram os fiéis mais piedosos temer. 70 anos após o cativeiro babilônico, Deus continua cumprindo suas promessas de proteger e cuidar do seu povo. O livro de Ester inicia dizendo que, nos dias do rei Assuero, Ester 1:1, houve um banquete, e todos os seus príncipes, servos e nobres. Esse rei Assuero, porém, recebe o nome de Xerxes, que reinou na Pérsia durante os anos de 486 a 465 a.C. Ele assumiu o reino depois de seu pai, Dario I, que foi um dos grandes reis daquele período, trazendo vitórias e glórias para o Império Persa. Provavelmente, os eventos registrados no livro de Ester estão entre o tempo da conclusão do templo, sob a liderança de Zorobabel, em 516 a.C., e o retorno de mais judeus, sob a liderança de Esdras, em 458 a.C., no 7º ano de Artaxerxes. Primeiro, Esdras 7, 7-8 e 8:1. Neemias veio depois, no ano 20º, 445 a.C., Neemias 2:1. Espiritualmente, o povo estava recobrando sua confiança no mesmo Deus que os havia enviado ao cativeiro. Essas gerações entenderam a dura disciplina que o Senhor impusera aos seus filhos e agora precisavam enfrentar uma nova realidade de reconstrução de Judá. Portanto,
era imprescindível confiar na soberania do Deus que havia prometido restaurá-los. Embora os meios utilizados envolvessem a responsabilidade de agir de acordo com a palavra. Tópico 2. A preservação providenciada. O livro de Esther conta uma história impressionante para falar de genocídio e preservação. Como mencionado, Assuero ofereceu banquetes tanto aos seus nobres quanto ao povo todo. Obviamente, tal atitude não era de pura generosidade, mas para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Esther 1:4. Todos tinham de saber do seu poder. A esposa de Assuero, Vasti, também fazia o mesmo com as mulheres na casa real. Esther 1:9. Diz o relato que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, Esther 1:10, ele mandou chamar sua esposa para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Esther 1:11. No entanto, ela se recusou a vir, enfurecendo o rei. No momento, Assuero consultou seus príncipes e lançou um edital irrevogável, decretando que Vasti jamais se apresentasse na presença do rei, dando a outra mulher a posição dela no reino. Não seria mais a esposa do rei. Por causa disso, foi promovido um concurso de beleza, com todas as belas virgens do reino, para que a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Esther 2:4. É nesse momento que somos apresentados ao outro lado da história e os principais personagens do livro, Mordecai e Hadassa, que também recebe o nome de Esther. Mordecai é o primo de Esther, que a criou como filha quando seus pais morreram. Esther 2:7. Esther se torna uma moça muito bonita, com todos os pré-requisitos para participar do concurso promulgado pelo rei. Ela ganhou a simpatia de Hegai, eunuco do rei, mas não contou que era judia, isso por ordem de Mordecai, que se mantinha próximo ao palácio. Esther 2:10 e 11. Após 12 meses de preparação, Esther foi apresentada a Assuero e diz o texto que o rei a amou mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther 2:17. Mordecai e Esther ainda não sabiam, mas Deus estava providenciando, preparando tudo para que o seu povo fosse preservado. Tópico 3.
Conspiração versus providência. Passado algum tempo, Assuero nomeou Amã como principal dos príncipes em todo o seu reino, tendo ordenado que todos se inclinassem e prostrassem perante ele. Ester 3, 1 e 2. Todos os servos do rei cumpriram essa ordem, menos Mordecai, que nunca se curvava diante dele. Ester 3, 3 a 4. Obviamente isso enfureceu Amã, que procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Ocorre que Amã tinha razões ancestrais para odiar os judeus e o benjamita Mordecai em particular. Amã descendia de Agag. Ester 3:1. O rei amalequita que o benjamita Saul devia ter destruído. 1 Samuel 15, 1 a 9. Mordecai, porém, não se curvava e assim glorificava a Deus, demonstrando que só o Senhor merece verdadeira adoração. Quando Amã tramou uma conspiração contra o povo judeu, Ester 3, 7 a 15, o Senhor já havia colocado Ester em uma posição estratégica para que o plano divino fosse cumprido. No entanto, ele usaria a responsabilidade de Mordecai e de Ester para o cumprimento desse benefício. Depois de ser informado do plano maligno contra os judeus, Mordecai lamentou profundamente, jejuando e vestindo pano de saco e cinzas. Ester 4, 1 a 3. Informada dos motivos do abatimento de seu primo e ouvindo o pedido dele para que ela intercedesse junto a Assuero, Ester primeiro tentou não se envolver. Indo ao rei sem convite dele, a rainha poderia ser condenada à morte. Seu primo, porém, foi claro. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ester 4:13. E acrescentou sua confissão de fé na providência. Se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fosse levada a rainha. Ester 4:14. Essa resposta maravilhosa expressou confiança na soberania de Deus. Ao mesmo tempo, percebemos em Mordecai a clara noção da responsabilidade que envolvia estar em circunstâncias que o próprio Deus preparou. Ester aprendeu perfeitamente tanto uma quanto outra e mandou dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ester 4:16. Por meio da graça de Deus, Ester obteve o favor de Assuero. A conspiração de Amã foi revertida contra ele mesmo e contra todos os inimigos do povo de Deus.
Mordecai foi elevado à posição de honra no reino. A festa do Purim passou a ser celebrada pelos judeus, o dia em que Deus preservou o seu povo, trocando o genocídio por livramento e preservação. Tópico 4: Soberania e responsabilidade. Nós também somos chamados para tal compreensão e postura. Como mencionamos, entender a soberania de Deus na teoria e vivenciá-la são ambas necessárias. Interessantemente, as Escrituras sempre apresentam que os homens e mulheres que mais confiaram em Deus demonstraram sua fé com ações concretas. Eles oraram, jejuaram, clamaram e agiram. Quando foi exigido que Abraão sacrificasse seu único descendente da promessa, ele não hesitou. Gênesis 22, 1 a 14. E o autor inspirado explica o motivo, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Hebreus 11, 19. Quando o apóstolo Paulo viajava para Roma, passou por muitas dificuldades e tempestades no mar. Atos 27, 9 a 20. No entanto, um anjo havia revelado que ele chegaria ao seu destino e que ninguém naquela embarcação pereceria. Atos 27, 22 a 24. Paulo exortou a todos: Senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque ele me falou. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Atos 27, 25 a 26. Ele e Lucas confiaram na promessa de Deus e agiram de acordo com as exigências das circunstâncias. A soberania, a confiança na soberania de Deus nunca se resume em passividade ou negligência. Como fez com nossos irmãos do passado, Deus reage, ou Deus rege a vida de cada um para que o glorifiquemos nas circunstâncias em que Ele nos colocou. Precisamos orar e agir confiando que Ele já providenciou nosso livramento. Enquanto escravos do pecado, jamais poderíamos ter essa consciência e atitude. Em Cristo, fomos libertos da escravidão para glorificá-lo, confiando em sua soberania. Confira Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 22. Nosso Senhor Jesus foi quem mais confiou nas promessas do seu Pai e conciliava perfeitamente em sua vida sua responsabilidade para fazer a vontade daquele que o havia enviado. João 6, 38, João 8, 29, 9, 4 e 12, 49. Conclusão. Confrontados com as realidades da soberania de Deus e da responsabilidade humana, precisamos ter em mente que a ação providencial de Deus na história nos impulsiona a agir. Quando Esther e Mordecai atentaram ao seu contexto, logo enxergaram a poderosa mão de Deus livrando o seu povo e viram as suas responsabilidades pessoais diante disso.
Da mesma forma, Deus dirige a nossa história e demanda ser glorificado por nós, pois o maior de todos os livramentos já nos foi concedido em Cristo Jesus. Aplicação: a soberania de Deus e a responsabilidade humana são temas difíceis de entender. Como você aplica essas verdades na sua vida? Que diferença prática faz compreender que o maior de todos os livramentos já nos foi concedido por meio de Cristo Jesus? E assim chegamos ao fim de mais um estudo da nossa escola dominical. Quero convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço, até a próxima e Deus te abençoe ricamente.